Oi, gente, boa noite. Ah, não, gente, agora os encarnados. Vai, boa noite. Prazer estar de volta, gente, na nossa casa. Prazer muito grande estar presente de novo. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre algo que é um dilema humano. Um dilema humano. Porque nós temos uma concepção muito clara do que é certo e do que é errado. Nós temos. Às vezes a gente até, numa fase mais imbecilizada, né? A palavra bem grosseira, bem imbecilizada, quando a gente está perturbadão, a gente não consegue perceber o mal que nós estamos às vezes produzindo e como nós somos distanciados do bem. Mas no geral, quando abrasa aquele sentimento mais avassalador da alma, aquelas tensões emocionais, a gente passa a observar mais detalhadamente o que é o certo e o que é errado, o que é luz e o que é sombra para nós. Mas acontece que, apesar da gente ter conhecimento, nós temos uma grande dificuldade de lidar com as nossas próprias emoções e os nossos pensamentos. Quando a gente menos espera, as coisas estão acontecendo contrário daquilo que nós pensamos e desejamos. A impressão que dá é que parece que nós já temos uma marca registrada, né, de luta, que para conquistar alguma coisinha melhor na nossa alma, a gente precisa fazer um esforço interno tremendo. E talvez porque a gente não procure aprofundar um conhecimento de si próprio, porque aprofundar o conhecimento de si mesmo é a gente parar para pensar onde que se encontram os meus limites internos e onde é que as dificuldades que eu estou enfrentando, elas sempre vencem, elas sempre superam a minha expectativa de acertar, e eu estou sempre patinando no mesmo lugar, sempre andando no mesmo caminho, no mesmo ambiente. Então, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a fixação mental, que parece que não, mas é um grande problema humano, né? Que está envolvendo diversos sentimentos, diversas emoções e comportamentos, que quando a gente menos espera, eles estão presentes. Basta um pequeno estímulo e nós já imediatamente temos um impulso natural de agir daquela forma que a nossa consciência já diz que não pode ser mais, ou que o nosso coração não suporta mais agir daquela maneira. E tem horas que a gente não consegue nem mesmo perceber que nós estamos num estado de fixação mental, num sentimento avassalador, num pensamento dominante. A gente está no meio das pessoas e aquele pensamento está na nossa cabeça o tempo todo, né? A gente costuma atribuir isso aos obsessores. Eu falo, os obsessores estão atuando na minha mente. Também. Mas eles fazem questão com que a gente tenha de forma mais fixa na nossa mente alguns pensamentos que não nos permite crescer. Sermos mais pacíficos, mais harmoniosos. A gente tem uma capacidade de raciocinar um pouquinho sobre o problema que se apresenta e perceber que ele existe, ele é real, ele gera sofrimento para nós, mas que ele precisa ser equacionado como problema. Então a gente não consegue usar o raciocínio, a gente precisa de um tempo para analisar. Então as ideias fixas, elas criam um padrão mental para nós de pensamento, de emoção e de sentimento, e nós ficamos rodando sempre no mesmo lugar. E às vezes as pessoas falam, mas você não muda. Você prometeu que ia mudar, você falou que ia deixar isso, deixar aquilo, e a gente fica até frustrado. Fala, puxa vida, né? Eu me esforço tanto, né? Desejo tanto, mas parece que a minha vontade não é o suficiente. Então eu queria, no primeiro momento, né, dizer para a gente, né, que o pensamento é uma matéria viva, e todos os pensamentos não desequilibrados e desarmônicos estão vivos dentro da gente. Nós somos seres emocionais que pensam. Vocês perceberam já isso? Que a gente sente primeiro e depois que o raciocínio vem junto? Nós somos seres sensíveis, a gente percebe as coisas à nossa volta, de acordo com aquilo que chega até a gente tem uma reação muito automática. E esse automatismo, às vezes, impede da gente fazer, né, que aquilo no espiritismo a gente costuma falar sempre, reforma íntima. Fazer trabalho de autodescobrimento, você descobrir onde estão as suas mazelas. O que a gente vem buscar na instituição? A gente vem buscar na instituição uma luz, um entendimento, uma clareza. E no geral, na simplicidade, às vezes a gente acha que a casa vai fazer para a gente aquilo que nós
não precisamos fazer, que eles vão resolver nossos problemas se a gente resolver por nossa conta também os nossos problemas. Então o que a gente recebe quando a gente não tem uma atividade mental focada no problema, em buscar solução com firmeza de propósito, com determinação, com energia, com coragem. Quando a gente não se pauta, a gente não raciocina para trabalhar as emoções, porque geralmente é assim, a gente enfraquece um pouquinho, tem uma derrota, a gente já quer desistir completamente. E tem coisa na nossa vida, vocês vão te convir, que se a gente não mudar, a gente não vai conseguir ter paz. Vou pegar um exemplo assim, que é mais comum, né? A mágoa e o ódio e a falta de perdão por alguma coisa que aconteceu na sua vida, que alguém te causou aquele mal. A pessoa está longe, passou no pensamento, e imediatamente você tem reações automáticas sobre aquele sentimento que você está o tempo todo guardando dentro de você. E parece que não. Viver de mágoas, viver de ressentimentos, viver de ódio, viver de vingança, de desejos ruins com relação a outra pessoa que te fez o mal, ninguém vai negar que o mal ele te fez e dói, a gente sente na alma. Mas a grande questão é saber até onde a falta do perdão gera uma fixação mental na nossa cabeça e impede da gente ser mais feliz. Eu já disse isso aqui outras vezes, gente. O ódio e a mágoa são amarras, são prisões mentais, emocionais e energéticas. Você não consegue seguir a sua vida enquanto você tiver aquele sentimento guardado dentro de você. Porque o pensamento é uma matéria viva. Cada vez que você cria ele, sabe assim, nós estamos aqui conversando. Cada um de vocês está focado naquilo que eu estou dizendo aqui. Então a mente de vocês está focada. Mas se por um leve momento eu tocar num assunto qualquer aqui, vocês perceberem que vai ferir uma lembrança, vai aguçar um sentimento, alguma coisa, imediatamente vocês notam que é uma transformação interna muito grande. E dependendo do peso que isso tem, mesmo depois da palestra, a gente vai embora, a pessoa falou lá, eu lembrei, e fica com aquilo em casa, né, remoendo, e você não consegue. Então a gente vem na instituição, gente, é bom a gente saber disso. Não há passe de mágica e nem passe milagroso. A gente recebe na instituição o lenitivo, a energia que nos ajuda a liberar a mente e liberar o coração. E a gente escuta alguma coisa como vocês estão escutando aqui, para a gente parar para pensar qual é a cota de responsabilidade que a gente tem com a nossa própria vida. Porque o mundo espiritual e Jesus fazem verdadeiros prodígios, mas a gente precisa desenvolver um esforço interno de ir de encontro à mensagem. Porque a mensagem a gente não escuta só como um ritual, a gente escuta como sendo um roteiro para a gente descobrir a si próprio, descobrir o peso das emoções, dos sentimentos ruins que a gente agasalha, os pensamentos que ficam o tempo todo na nossa cabeça, batendo, martelando na nossa cabeça. Vou pegar um outro. Eu não valo nada. Eu sou uma pessoa, como as pessoas dizem, que nunca produzi nada. Eu sou um incapaz, eu sou um incompetente. Então você vai trabalhando a baixa estima, trabalhando, aquilo vira uma doença na sua mente. Cai num campo de neurose. E a neurose faz com que você fique fixo naquele pensamento, aquilo te impede de você acreditar na sua própria potencialidade. Você passa a viver em função da tua própria derrota, daquilo que você acha que alguém disse para você. E você não se determina, você não se programa para uma mudança. Vamos ver um pouquinho aqui, quer ver? Deixa eu mudar aqui. Olha lá o que é uma fixação mental. Posso ficar aqui, né, colega? Tá. Fixação mental é a ideia fixa, o estado de consciência mórbida, doente, né? Que se caracteriza pela persistência de uma ideia que nem o curso normal das ideias, os outros pensamentos, nem a vontade consegue mudar. Não tem, às vezes a gente fica com aquela coisa que parece que a gente acorda com ela, passa o dia com ela e dorme com ela. Pode ser uma baixa estima, pode ser uma sensação de que você não consegue realizar, uma impotência, pode ser um mal que você guarda no coração, um sentimento ruim contra alguém. Pode ser várias coisas que você carrega com você. E aquilo vira um circuito fechado, sabe? Uma fixação mental, uma auto-obsessão. Você se auto-obsedia. A gente vem aqui, escuta
que a potência de Jesus está na potência diretamente relacionada a compreender, trazer para o campo do sentimento e ter vontade de praticar. Se a gente fizer esse esforço, não vai ser em linha linear que nós vamos mudar a nossa história, mas ela vai acontecer na medida em que a gente tenha a persistência, sabe aquela coisa chamada resiliência, né? A capacidade de você transformar os seus problemas em soluções. Então, se você se programa nisso, de acordo com a capacidade de cada um e da determinação que você tem, a força que você determina, é exatamente a força que a espiritualidade vai te alimentar cada vez mais para você ser bem sucedido. Se não, você fica só no desejo, só no sonho, só nas propostas e você não consegue virar a situação. Então a gente vem, recebe uma energia maravilhosa, faz uma limpeza espiritual na gente em todos os sentidos, física, mental, psíquica, emocional, geral. E depois a gente fica à mercê de uma mente mais livre, de um coração mais leve, para a gente até sair esperançoso. Nossa, puxa vida, acho que eu realmente vou pensar nisso. Mas aí a gente começa a cruzar com os mesmos problemas que às vezes estão em casa, ou às vezes está dentro da gente mesmo. Aquela coisa que a gente quer controlar e não controla, aquele pensamento avassalador que vai dominando. E quando a gente menos espera, a gente está enfraquecido, preso nos mesmos problemas. Então a terapêutica espírita, ela é um caminho para a solução desde que a gente abrace a energia e depois a gente considere principalmente que a energia só fica mantida, só fica preservada se nós fizermos um esforço íntimo, não é sucesso 100%, um esforço íntimo de preservar a energia e transformar aquilo que nós ganhamos, que é uma paz, um equilíbrio, uma harmonia, numa constante na nossa vida. Senão a gente fica rodando, preso nos mesmos sentimentos. Olha aqui essa imagem aqui, ó. Fixação mental tem a ver com auto-obsessão, com obsessão de si mesmo, com monoideia, monodeísmo. Você fica preso assim, sabe? Aquilo fica tomando conta da tua cabeça. E é interessante que a monoideia, quando ela é muito forte, quando é uma ideia muito pesada, que ela tem emoções envolvidas, sentimentos envolvidos, ela controla tanto que você pode observar o seu potencial do dia de produção, ele fica limitado. Porque sua mente não consegue pensar outras coisas. Não consegue produzir outras coisas positivas. Um monte de coisa cruzou o seu caminho positivo, mas você não vê. O colorido cruzou seu caminho, mas você não enxerga. O perfume chegou até você das flores, você não vê. Você só vê aquilo que você está sentindo. E como você está amargo, ressentido, guardando, se sentindo impotente e preso a uma ideia, aquela ideia vai se transformando, como eu disse, numa neurose permanente, pode virar doenças mais sérias, e isso impede com que você use a sua potencialidade mental, criativa, de produção, para você, além de se libertar, transformar sua vida numa coisa mais agradável, mais gostosa, mais leve e até obter resultados que você deseja, seja na vida material, na vida espiritual, na vida afetiva, né? Ninguém pode dizer para nós que nós não servimos, porque se alguém se atreve a dizer isso para nós, com certeza a pessoa faz isso por maldade, porque se nós não servimos para a pessoa, nós com certeza vamos servir para outros. Mas para poder servir para outros, a gente tem que servir para nós próprios. Nós temos que acreditar na nossa capacidade. Não tem idade. Não tem. Maturidade é uma questão de desejo. Porque tem horas que a gente está tão preso em fixações mentais, tão preso em sentimentos nocivos, em emoções perturbadoras, tão para baixo, que a vida vai passando, os anos vão passando e a gente não consegue sair daquele estado mórbido, aquela fixação que a gente está e aquilo vai nos consumir na existência. Não tem poder espiritual que resolva isso, gente, se nós não desejarmos isso do fundo do nosso coração. Mas por que a gente é assim? Faz uma retrospectiva na sua vida. Eu tive um pai castrador, dominador, controlador, cruel. Legal. Tem sequelas? Tem. Já desencarnou? Já. E aí? Ele está vivo? Hoje ele já não tem a mesma força bruta? Já não é mais o controlador da sua vida? O que você vai fazer da sua vida?
Você vai continuar subjugado por aquele sentimento, por tudo, tá bom. É uma prova, é uma expiação, veio de outras vidas, a gente não sabe, né? Mas quantas coisas a gente estabelece para a gente no impulso que a gente tem de vida e depois a gente tem que arcar com as consequências daquilo e tem que arrastar o resto da vida aquele pensamento. Vamos pegar um caso extremo. Um delinquente, quando ele sabe que ele não deve praticar aquela delinquência, mas ele está numa fase em que ele acha que ele é dono, que ele faz o que ele quer, se ele tiver um mínimo de consciência depois, preso ou solto, ou seja que ordem for, há um grande esforço, ele vai ter um grande esforço íntimo para sair daquele estado, para renovar a vida dele, para recomeçar o caminho dele. Porque ele não pode simplesmente se enfiar num buraco e falar, eu não valo nada. Ou então faz o seguinte, que é o mais fácil para todos nós, né? Quando a gente vê que a gente cometeu um grande erro, que a gente cometeu um grande mal, a gente se toma de raiva e de ódio e faz mais um monte e depois não liga mesmo, faz de conta que não liga mais. Até um dia em que a consciência vai pesar de alguma maneira para nós. Ah, o delinquente, o marginal não tem remorso, não tem agora. Não tem agora. Porque assim como a nossa vida termina e nós prestamos contas, ele também vai terminar e vai prestar contas. Então ele vai ter que pensar em tudo que ele produziu. E vai gerar consequências. E ele vai ter que refazer o caminho. Então a nossa vida, se a gente não estabelecer, independente da situação financeira, é bom, o dinheiro ajuda. Mas se você não tem cabeça, o dinheiro estraga. A falta de dinheiro é muito ruim. Mas se você souber ser humilde diante da vida e grato, aprender gratidão, aprender a valorizar, aprender a sorrir, independente de você não ter tudo o que você quer, mas aprender a dar valor, ser grato, gratidão a Deus pelo que você tem, a vida se abre e você se multiplica. E o pouco com Deus vira um monte. Vocês não estão cansados de ver gente aí que tem pouquinho e que consegue ter uma vida tranquila, às vezes até harmoniosa, e outros que tem muito que não consegue pensar em ficar sem 1 milhão a menos na conta, que é capaz de se matar, tão doido que fica. Porque a alma tem que compreender que tudo tem finitude, nada é infinito. Há finitude em tudo, inclusive nos bens que Deus empresta, que você acha que você conquistou sozinho, e depois do que você tem que prestar conta a Deus dos bens que você teve. A vida, a saúde, o tempo, né? Porque o tempo voa, né, gente? O tempo, ele anda, quando a gente menos espera. Tem coisas que a gente poderia resolver num tempo mais que permitia uma capacidade maior, lá na frente fica mais difícil. Olha aqui, seguindo aqui, né? Eu não vou até 10 horas não, viu, gente? É mentira da nossa companheira aí, tá? Nós vamos bater um papo aí. Olha lá, a fixação mental então é o estado do espírito encarnado ou desencarnado que se cristaliza o seu psiquismo em torno de determinados fatos ou sentimentos do passado, sobre coisas, pessoas, isolando-se do mundo externo e passando a viver unicamente em função daquelas ideias, né? Então você não consegue sair, né? Deixa eu pular um pouquinho aqui. Vou pular a psicanálise, aqui é a psicologia. É um mecanismo de defesa que consiste em uma paragem ou cessação do desenvolvimento psicossexual em determinado ponto do processo de maturação, né? Então, deixa eu seguir mais um trechinho para a gente compreender. Pode tratar-se de um bloqueio temporário e normal da maturação, ou ser permanente e patológico, dando origem a neurose ou desvios de personalidade. Gente, errar faz parte do caminho, mas ficar fixo no erro, não pode. Não pode. Um dia a gente tem que se preencher de vontade de fazer acontecer, de mudar a nossa história. Então, tudo que a gente não vai mudando no decorrer de um percurso, até que a consciência tem condições, a saúde permite, o tempo permite, vai se tornando nossos obsessores, né? Que ficam no campo do pensamento. Bom, eu vou pular aqui um pouquinho, porque eu quero partir para uma parte aqui, que isso não dá para a gente poder... É aqui isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Espera lá. Quando a gente fala de mente que não consegue se libertar, né? Ele fala, mas poxa, mas tem coisa na minha vida, tem sentimentos, tem comportamento que eu não encontro razão nessa vida, mas parece que está um traço marcado na minha personalidade. Se a gente for buscar o pensamento espírita, a gente fala, não, a gente reencarnou trazendo aquilo que nós somos de outras vidas. Ponto final. Uma luta que a gente tem para desenvolver na vida terrena. Mas
Nós temos aqui um psicanalista chamado Jung, né? Que ele faz uma simbologia, ele diz assim, olha para vocês verem a complicação como a nossa mente é. 5% da nossa mente é aquilo que a gente percebe que está acontecendo. E 95% está no nosso inconsciente. O que o inconsciente grava? O que nós estamos fazendo aqui hoje, o consciente de vocês está ouvindo, estão pensando no assunto e vai ficar gravado no inconsciente. Como uma referência para quando vocês se depararem com situações mais ou menos complicadas, fala, não, eu escutei lá no centro, lá aqui tem que ter paciência aqui, não adianta usar a mesma guerra, o mesmo conflito, esse negócio de ficar magoado não está me servindo, eu vou deixar a mágoa de canto. Né? Não, viu? A pessoa tem todo dia me dizendo a mesma coisa, você não serve para nada, você é uma pessoa incapaz, e você vai acreditando. Então você vai ouvindo e vai dizer, não, peraí, agora daqui para frente, não importa que idade eu tenho, o corpo que eu tenho, se eu tenho saúde, se eu não tenho, eu ainda tenho minha mente, ainda tenho minha alma, tenho meu espírito, e eu vou trabalhar para que eu possa, numa comunhão mais perfeita comigo mesmo, através de um caminho que eu vou buscar com Deus, e buscar em Deus a solução para o meu mundo interior. Porque o que as pessoas dizem pode até ser verdade, mas eu não posso aceitar como sendo um fato marcante que ele seja imutável. Então eu escuto, mas não fico mais encolhido, fechado em mim mesmo. Eu abro as janelas da minha alma, através da prece, através da autoestima, da confiança que eu tenho em mim mesmo, eu começo a desenvolver um potencial de sair daquela situação aflitiva que eu estou vivendo. Aí vocês podem ter certeza que quando a gente vai tomando o passe, vai fazendo as outras assistências na casa, que ele vai dando um efeito terapêutico, parece que a gente está renovando mesmo, porque nós estamos fazendo um trabalho interior. Né? Então, uma boa parte está no nosso inconsciente. Então tem coisas que a gente manifesta que estão gravadas. Sabe quando você malha, né? Malhar ferro, né? Fica ali no mesmo lugar, batendo naquela tecla, batendo, aquelas insistências que você vai adotando de comportamento, aquilo vai ficando, chega uma hora que você deseja por uma leitura, algo que você escutou na palestra, alguma coisa que você viu num vídeo, ou um exemplo trágico da vida de alguém, nossa, eu estou indo por esse caminho aqui, é melhor não seguir por esse caminho. E quando eu falo isso, gente, tem em todos os sentidos. No campo da sexualidade, no campo do afeto, no campo da profissão, de você acreditar na sua capacidade, né? De você derrubar qualquer tabu que você tem interno, de não aceitar de forma alguma que ninguém discrimine ou tenha preconceito com você. Não é uma guerra contra o outro, mas você se afirmar como ser humano, porque existe uma sociedade ainda cruel, né? Que define o bonito do feio, né? do negro do branco, que é a etnia japonesa ou chinesa ou indiana, é maior, é pior, né? A gente vai criando, né? O que tem mais dinheiro é Deus gosta mais dele, gosta menos de mim, é isso? Eu sou realmente assim, nasci assim, mas é porque Deus não teve amor comigo como teve pelo outro. Então a gente tem que ir derrubando esses tabus, derrubando essas fixações e abrindo os horizontes, porque isso está no nosso inconsciente. Olha que coisa interessante. Há pouco, quando a gente começou todo um trabalho social, de olhar todos os seres humanos de forma igual, porque, gente, ninguém aqui é diferente. Nós somos seres humanos, com cor de pele, com identidade de gênero, diferente de acordo com a forma como encarnou, a opção que teve. Isso é tudo uma questão do indivíduo, do respeito que a gente tem que ter pelo indivíduo. Há pouco tempo a gente falava sobre racismo e falava sobre racismo estrutural. O que aconteceu? Diziam que o racismo estrutural era em função de que é uma estrutura social que já criou um preconceito desde os tempos antigos, desde os tempos da escravatura, criou um estigma em cima da cor negra, da pessoa que nasce na cor negra. E nós sabemos no espiritismo que nascer com a cor branca ou preta ou amarela, anão, grande, pequeno, feio, bonito,
Não faz diferença, não dá identidade de um indivíduo na sociedade, embora a sociedade viva dos seus preconceitos. A gente descobrindo o racismo estrutural, nós estamos rompendo com uma fixação daqueles que de uma certa maneira nascem num grupo social, que estão criando um estigma sobre outros, quando na verdade tudo na vida é oportunidade, não é isso? Nasceu na favela, a ideia fixa é essa, nasceu lá, muito poucos dão certo. Dá oportunidade. Dá oportunidade para o indivíduo. Dá a ele cultura, dá alegria, dá o pão, dá a escola, estimula o seu talento, as suas habilidades, que eles passam a ser representantes do nosso país no mundo. Olha essa Olimpíada, gente. Nós homens tivemos que parar para pensar, né? Que as mulheres fizeram seu dever de casa muito bem feito. Se nós temos medalhas na Olimpíada, não foi nenhum sexo masculino que trouxe. Nada depressão masculino, não foi. Por quê? Porque houve uma ascensão. Então, assim, o que era fixo socialmente, o que era um tabu, o que era um preconceito, de uma discriminação foi sendo superado e a gente foi colocando as pessoas na evidência. Por quê? Porque são seres humanos como outros qualquer, dotados de potencial. Desde que se pautem, podem chegar a qualquer lugar que outros chegam. Nós temos que acreditar na nossa capacidade, ué. Não é? Não existe o magro é o padrão, o gordo não é padrão. Isso é bobagem. Não é? Como é que a gente se identifica? Pela qualidade moral e pela qualidade, a ética que se tem para viver. Esse a gente pode dizer que é um padrão que a gente tem que seguir, que é o que valoriza o ser humano. Porque a gente encontra pessoas, às vezes, com uma certa condição social, que são extremamente inescrupulosas e mau caráter. E outras pessoas numa condição mais simples, que não transgride a consciência nem a lei de forma alguma, mesmo que tomem prejuízo, preferem se pautar. E às vezes elas estão numa situação que a gente olha assim, quem olha na rua uma pessoa, vê um morador, já fala, isso é um alcoólatra, isso é um coitado. Às vezes é uma alma que tem grandes capacidades que pediu uma prova dessa para passar por uma prova dessa. Eu já vi pessoas morando na rua muito letradas, fazendo campanha social. Por que ele foi parar lá? Porque ele simplesmente desistiu dele mesmo. Achou que o caminho era viver livre, sem compromisso, sem comprometimento, solto, né? Não queria viver sob pressão, não queria ter regras, não queria ter disciplina, e foi se entregando nas coisas que levam a gente a viver um momento assim alucinante. A bebida, a droga, uma vida boêmia, uma sexualidade sem controle. E a gente vai queimando a energia, queimando a juventude, até virar um trapo humano, sendo obrigado a viver numa situação. Tem solução para eles? Tem. Tem solução para todo mundo. É difícil porque existe aí um componente orgânico que tem que ser vencido, um componente psicológico que ele deteriorou, ele praticamente desfez a sua psicologia, a família que ele largou no meio do caminho, o tempo que passou que ele vai ter que correr atrás não será o mesmo se ele tivesse corrido com mais jovem. Mas tem solução? Tem. Deus, a solução está em Deus, mas também está dentro da gente. Então nós temos que trabalhar isso aqui, ó. Essas forças que estão na nossa mente, que estão o tempo todo nos oprimindo, né? Olha, aí diz assim, olha, meu Deus, a consciência representa apenas uma pequena parte do todo, enquanto a maior parte do funcionamento psíquico está situado no inconsciente, que é vasto e profundo como o oceano. Nós temos que conhecer. Quando a gente fala assim, eu preciso desenvolver a minha individuação. O que é o indivíduo viver de forma plena? Não é perfeita. E não é com equilíbrio 100% todo dia. Que nós somos pessoas, às vezes, de humor oscilante, né, gente? Tem dia que a gente está uma maravilha, e tem dia que a gente está pronto para a guerra. Né? Mas eu aprendi o seguinte, que a minha fixação mental no trânsito agora, ou na rua, é assim. E eu não vou dar carta de resposta para ninguém. Não vou. Vai ser fácil. Qual é o seu automático na fixação mental? Não leva desaforo para casa. Levou, né? Tem de volta.
Responde à altura. Aí você não administra a emoção, porque você acha que o orgulho seu foi ferido. Essas forças do inconsciente estão guardadas. O consciente registra, mas o inconsciente domina. O que a gente tem que fazer? Viajar para dentro, se conhecer, pensar assim, olha, pera lá. Por que é que eu estou levando a sério as provocações de rua? Olha, é incrível, né? A pessoa estava no trânsito, no mesmo trânsito que eu estava, e não sei por que razão ele achou que eu fiz alguma coisa que ele não gostou. Aí o que ele fez? Ele veio lá de trás, veio vindo. Aí quando ele ia entrar para a direita e eu ia seguir para cá. Mas ele fez questão de passar na minha frente e depois passar para cá para ir embora. Aí eu pensei comigo, qual foi a satisfação que ele teve com isso? O que o moveu a esse sentimento? Tolice, né? Às vezes a gente vai nesse embalo. Então, quando termina o seu dia, depois, vamos dizer, 2 horas de trânsito em São Paulo, é difícil chegar em casa tranquilo, né, gente? Com a alma leve, né? Porque tem tanta gente abusando, tanta gente fazendo. Então, assim, se você entrar no jogo das circunstâncias, do momento que está acontecendo, somente se fixa. E você começa a gerar sentimentos, emoções mórbidos, viciantes. E você não consegue se libertar deles depois. Então, além de tudo, você pode ficar sujeito a alguém prejudicar você, porque sempre tem alguém que está atrás de uma confusão. Sabe aquele que assim, que arrebentaram meu carro, o motoqueiro arrebentou, foi embora, o próximo não será, vai pagar pelo que esse que eu não pude pegar. E a pessoa fica com aquilo na cabeça. E está dirigindo, né? E é gozado que a gente sai de casa bem intencionado, né? Mas está dirigindo. Daqui a pouco começa, e atravessa o farol e a gente vai. Até a hora que a gente tem a chance de pegar um pelo caminho. Porque assim, as ideias fixas, as emoções guardadas, aquela coisa da explosão da alma, gera consequências muito desastrosas. Ah, mas a lei não cobre ninguém, mas a sua consciência vai cobrir. Porque mesmo todos esses que estão achando que a lei, a pessoa... É assim hoje em dia, né? A pessoa entra na mesma delegacia que você, ele fez o mal para você, ele entra lá dentro, assina, né? Ainda faz o levantamento do corpo para não saber se ninguém... Como é que chama isso aí? Oi? Ele sai lá para ver se o policial não maltratou, se você mesmo também não maltratou. Ele sai pela porta mais cedo que você, que fica aguardando o delegado ter paciência para te atender. Isso gera um sentimento na gente revoltante, gera uma coisa ruim. Então, se você puder evitar ao máximo, evita. Não permita com que esses sentimentos do inconsciente, os velhos, né, que estão guardados, eles aflorem por determinados estímulos que vão ter, porque o mundo está nos convidando à guerra. É a guerra. E aí a gente te convida, gente, não tem passe que nos resolva essa situação interna. Eles limpam, a gente vai de novo e se enrola de novo. Então, a grande questão da melhora humana, do bem-estar humano, não é você ficar esperando a sociedade estar à altura, o governo atender a nossa expectativa, é você criar um mecanismo de auto-amor, de autoconfiança, de autoestima, de maneira que você não se jogue de cabeça na guerra contra as pessoas. Porque os estímulos vêm, a decisão é sua, não é de mais ninguém. E pensa, porque nós temos visto isso, que às vezes o impulso que a gente tem gera tragédia na nossa vida, né? Em outro momento do trânsito, o indivíduo também, eu já estou com as ideias preparadas na cabeça, falei, escuta, você tem família? O que tem a ver com isso? Eu quero saber se você tem família, porque eu tenho. Eu quero que você vá para a sua casa e chegue em paz com a sua família. Porque o que aconteceu aqui, eu te peço desculpa, eu não fiz por querer, nem sei nem o que você está falando, tudo bem. Passou, vai para sua casa, entendeu? E seja feliz. Porque ele podia muito bem estar mexendo com uma pessoa, como eu, infelizmente, aconteceu comigo. O indivíduo também, do mesma coisa na avenida aqui, Salim Maluf, vinha vindo na avenida e vinha muito acelerado. E ele queria que eu saísse da frente dele de qualquer jeito. Eu peguei e saí, velho, e ele passou.
Ele passou, foi lá na frente, desceu do carro com a arma e me botou na minha cabeça, assim. Eu não sabia nem o que fazer. Eu entrei dentro do carro e fui embora. Aí fiquei no caminho, né? Como a gente fica. Ah, se eu tivesse a mesma arma igual a ele. Ah, se eu pudesse devolver para ele o mal que ele me causou, por ter me dado um infarto ali com aquela arma, né? Em nenhum momento eu parei para pensar assim: ah, que bom que ele só apontou, te amedrontou, subiu no carro e foi embora, e você está indo para sua casa ver sua família. Você não foi para a guerra porque você não quer que o inconsciente domine. Você quer que o consciente controle as forças do ego para não deixar com que aquele extrapole e tome conta da tua vida. Esse é o ideal da sobrevivência hoje. E o nosso crescimento vem em função disto. Então, desculpe, gente. Aqui não está ninguém dando lição de moral em ninguém. Mas vocês vão de convir, não é verdade? A gente não tem que parar para pensar um pouquinho mais na forma como a gente trabalha a nossa mente, os sentimentos que a gente tem, que ficam domando a nossa alma, aquelas coisas que a gente velhas, que a gente não supera, não vence, né? Nós precisamos ter auto-amor de verdade, né? Crescer realmente de verdade. Olha, ali no nosso inconsciente a gente tem, olha, memórias, desejos, impulsos e aspectos da personalidade que estão fora da consciência imediata e exercem uma influência poderosa sobre o comportamento e a vida mental. Por isso que a gente fala: meu Deus, mas não é possível. Vocês já fizeram um dia, saíram de casa assim, com aquela proposta assim? Eu gosto de sempre dizer isso. Sair de casa assim e falar: hoje eu vou fazer o teste da humildade. Hoje eu vou ser humilde em qualquer situação. É incrível, né? A gente fala, acho que os espíritos ruins ouviram, né? E ficam à espreita. Não, é a gente mesmo. Então a gente sai com aquele propósito: hoje eu não brigo, hoje eu não vou criar confusão com ninguém, pode buzinar, pode fazer o que for. A gente está mais na rua do que em casa, às vezes, né? E estava indo assim, tranquilo, no meu percurso, né? Aí de repente, um cara atrás de mim, eu encostei, ele encostou do lado. E eu estava num dia querendo um dia de alto astral, olhei para ele, né? E o cara me olhou, cara, assim, com aquela cara feia, falou: que cara trouxa, idiota, deve ter pensado isso, né? Aí eu olhei para ele de novo, né? E fiz assim, né? Aí o cara virou e falou assim para mim: ó, meu negócio é outro, cara. Meu negócio é outro. Aí o brilho subiu na hora na minha cabeça. Falei: mas que coisa mais terrível o cara me dizendo isso, né? Uma agressividade dessa. E fiquei com aquilo me remoendo. Olha, não fazia 10 minutos que eu tinha saído de casa. Aí o que eu fiz? Eu fui investigar, porque nós temos que fazer isso, gente. Se alguma coisa te domina, te controla, investiga. Vai para dentro, analisa o motivo do sentimento. Eu fui fazer uma análise e falei: olha, no fundo, não passo de um orgulhoso. Porque o que ele pensou, deixou de pensar, é problema dele. Por que eu me ofendi? Por que eu me deixei ferir pela atitude dele? Por que eu fiquei carregando aqui do resto do dia? Por que eu comecei depois a achar que todo mundo era inimigo? Porque nós estamos saindo de casa agora achando que todo mundo que está no outro carro e que está na rua é inimigo nosso, né? Está todo mundo assim, todo mundo é inimigo. Todo mundo quer fazer algum mal para a gente. E realmente é uma situação social difícil, porque o mal está circulando por aí, o mal está atrevido, o mal está, sabe, sem controle em muitas situações. Então isso gera um sentimento na gente de medo, de angústia, de sofrimento. Mas além desses sentimentos que a gente tem natural, o que você vai fazer para administrar o seu dia a fim de que o mal que te circunda ou que tenta te atingir, para que você domine essa situação e você possa preservar os seus dias. Às vezes você tem uma pessoa para levar no hospital, ou vai visitar um familiar. É um dia especial da sua vida, você vai mais tarde, né, ter uma festa de casamento, de 20 anos, 30 anos de casado, não é isso? Tanta coisa a gente tem pessoas nos aguardando, uma viagem que você vai fazer, um filho pequeno que todo dia
te diz papai, vai com Deus, papai volta com Deus, não é isso? Recebe você bem, e você vai parar a sua vida por um impulso que você não está observando e não está controlando, se deixar levar por aquela fixação doentia, e no fim perder a oportunidade de você voltar para a tua casa, para a tua família, e às vezes até ficar com deficiência, com um mal qualquer, carregando o resto da sua vida por aquilo. Tá? Então, a gente não pode negar que o mundo é complicado, mas nós somos responsáveis, pelo menos pela nossa estabilidade interior, e perceber que os estímulos que vêm de fora manifestam, na verdade, que nós possuímos por dentro, que só aparecem quando acontece um estímulo qualquer. Ou seja, você é uma pessoa irascível, temperamental, orgulhosa, a humildade não está passando no seu caminho, você está misturando estações na sua vida, falta uma coisa, falta outra, então você quer descarregar no mundo. Tudo isso são forças, né? Vai gerando comportamentos neuróticos, comportamentos fora de controle. E a gente não consegue ter estabilidade emocional. Não consegue transmitir isso para os nossos familiares, gera uma insegurança para os nossos familiares. É tão forte o impulso, a fixação mental e o comportamento vicioso, que às vezes a nossa própria esposa não quer mais andar de carro com a gente. Não quer mais. Fala, não é possível, não dá mais. Não, mas você viu o que a pessoa fez? E aí? O que te motivou? O que te incentivou? Se você tem criança no carro, tem sua mãe, que vale a pena você comprar uma briga dessa? A troco do quê? Por que esse orgulho é tão poderoso? Porque ele tem tanta força dentro de você. Porque a gente vai dizendo, é o mundo, é a sociedade, é a falta de policiamento, de uma justiça. Tudo isso é verdade. Mas mesmo nesse caos, o que você faz para poder administrar sua própria estabilidade interna, a fim de que a felicidade comece dentro de você, a paz comece dentro de você e se exterioriza para fora de você. Não é garantia que você vai ter um dia maravilhoso, mas você vai desenvolver uma capacidade de transformar um vício mental, um vício sentimental e emocional em algo que está sob controle. E olha, a saúde agradece, viu? A gente fica menos perturbado mentalmente, a esclerose não cruza o nosso caminho, o coração sobrevive mais tempo, a gente vai viver mais tempo, porque não vai ter um infarto. A gente não vai agasalhar doenças que vamos somatizar de energias sombrias. Vamos continuar com a nossa família que precisa da gente. Vamos continuar na missão que a gente determinou na nossa vida, de coisas que a gente gosta de fazer. E a existência vai ser mais prazerosa, melhor. O mundo melhor vai surgir no futuro. Mas enquanto isso não acontece, o que a gente vai fazer com essas forças inconscientes que nos dominam, nos controlam cada passo, cada movimento que a gente dá? Isso a gente precisa pensar todos os dias. Tem muita coisa aqui, gente, para conversar, mas eu fui fazendo de uma maneira em que fluísse melhor a nossa conversa. Alguém quer perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa? Por favor. É fácil? Não. Pelo menos isso nós estamos em comum acordo, né? Mas vale a pena? Vale ou não vale, gente? Pensando seriamente, não vale a pena? Só de pensar que vale a pena, vocês podem notar que vocês já estão com o ânimo mais forte. E percebem que a capacidade de fazer acontecer, ser mais estável, mais equilibrado, mais saudável, viver melhor, com menos guerra, menos conflito, aproveitar melhor as coisas boas da vida e não ficar azedo, amargo em si próprio e sentir a vida circulando. Até as coisas difíceis se tornam mais fáceis de lidar. E as coisas boas aparecem melhor diante dos nossos olhos. E às vezes tem tanta coisa boa cruzando o nosso caminho e a gente não vê. Não espera ter a perda para depois dizer que aquilo era importante. Porque o tempo flui. E uma hora nós temos que encerrar esse ciclo. Né? E para nós todos, né, acreditando ou não na vida espiritual, mas é quase que certo isso, pelo sim, pelo não, né? A gente simplesmente deixa na terra todos os nossos orgulhos, todas as nossas vaidades, todas as nossas presunções, nossas raivas, deixamos no mundo, achando que deixamos no corpo, mas a gente leva conosco aquilo que nós plantamos e semeamos na vida física.
Então, a pior coisa do mundo é um impulso incontrolado que vem do inconsciente, que é velho, que a gente não trabalha e não tem consciência dele, e mais tarde a gente vê a tragédia que gerou na nossa vida, às vezes está afastando a gente da vida prematuramente, ou gerando tragédia na vida de alguém. Porque mesmo que a gente faça isso achando mereceu, né? Olha o indivíduo, né? O indivíduo com o relógio, o bandido com a moto pega dele, não é isso? Aí o cara com o carro faz o quê? E pimba atrás do cara. Pressiona a moto e o cara no poste, arrebenta o carro dele pelo ódio de poder se vingar do indivíduo. Mas Deus determinou que o indivíduo que roubou o relógio não tem que morrer, né, gente? A moto arrebentada, o carro arrebentado, o poste arrebentado, o cara levantou e saiu andando. Não era a hora dele. Não era a hora dele. Agora, saiu livre? Não saiu livre. Porque cada passo da consciência dele está sendo gravado. É isso que a gente precisa parar para pensar. Às vezes nós temos tudo para estar feliz e a gente não está porque a gente não consegue enxergar as coisas boas. Só coisa ruim na nossa cabeça, só comportamento equivocado. Aquelas ideias poderosas, dominadoras nos controlando e a gente não avança. Não consegue se libertar. Então o convite é que a gente transfira Jesus não só do campo do pensamento para o campo do coração. A gente percebe a força do Evangelho de Jesus quando a gente começa a se esforçar por praticar. E olha, a coisa mais saborosa do mundo é quando a gente tem chance de uma guerra e a gente vai pela paz. Quando a gente pode revidar e não revida. Quando alguém diz pra gente que a gente não vale nada, a gente acredita e vai lá, mostra pro outro que a gente conquistou e se superou. Né? Porque nós somos feitos de coisas boas. As coisas ruins, velhas, a gente tem que vencê-las e superá-las, para a gente conseguir cada vez conquistar coisas melhores na nossa existência. Muita paz a todos nós, gente.